Alguns continuam assim, mas eu diria, os trabalhadores das metalúrgicas, dos grupos mais de ponta, não vivem mais assim, ainda que sejam explorados. Mas ele vai dizer o seguinte: o cara percebe tudo, percebe que o filho dele morre na fila de hospital, que o cara não tem educação, que o cara não tem saúde, que o cara não tem moradia, isso ele percebe. E percebe quando ele tem necessidade de pedir um aumento de salário, ele faz uma greve. Aí vai dizer o Lenin: isso é uma intuição revolucionária das massas. Mas isso não basta. E é uma constatação óbvia. Se a miséria criasse uma relação mecânica com a consciência, não ia ter mais nenhum país do mundo pobre. Ia todo mundo já está vivendo no comunismo. Principalmente a África, a América Latina. E por que isso não acontece? Porque não é verdade que há uma conexão direta entre miséria e consciência. Isso é uma fantasia. Não há uma conexão direta, vai dizer o Lenin, entre miséria e consciência. Há um elemento intuitivo dela. Claro, o cara tem uma percepção. Primeiro porque a sociedade é complexa na sua construção. Segundo, como diria o Althusser, está em cartaz, os aparelhos ideológicos de Estado funcionam para repor as formas hegemônicas, como diria o Gramsci, né? As formas hegemônicas das classes dominantes. Então, obviamente, pensar no período do Lenin, que não tinha a rádio ainda na galena, não tinha televisão. Então, onde é que você estava o núcleo de propaganda, de agitação e propaganda da burguesia? Os jornais, as escolas, as igrejas, não é? Era ali que estava o núcleo de reposição da ideologia dominante. Olha, então, o que o Lenin vai dizer? A primeira coisa é, ele constata que a ação revolucionária é uma ação pedagógica. Necessariamente você tem que educar o trabalhador, vai dizer o Lenin, para que esse trabalhador, uma vez educado, se transforme não apenas num trabalhador que tenha uma visão média das coisas, mas um intelectual de sua classe. Isso não é uma invenção do Gramsci, é uma invenção do Lenin, que obviamente, brilhantemente, depois o Gramsci vai desenvolver. Amanhã alguém vai falar sobre o Gramsci. Está aqui? Quem vai falar sobre o Gramsci? Ainda não chegou. Amanhã vai falar, e isso vai ser importante, porque esse é o núcleo fundamental do pensamento leniniano e do leninista também. Não é leniniano, quer dizer, do próprio Lenin. O Lenin vai dizer o seguinte: o que é transformar esse trabalhador intelectual de sua classe? Primeiro, esse cara, vai dizer, primeiro, para que ele possa fazer isso, ele tem que ter um instrumento, ele possa ter essa educação. Qual é o instrumento? Quer dizer, o partido. Mas não é qualquer partido. Mas é um partido de novo tipo, aquele velho discurso que vocês conhecem do Lenin. Partido. Agora, esse partido de novo tipo, ele não era, para o Lenin, não era um partido que deveria reproduzir o sistema capitalista. Isso é uma coisa importante. Esse partido do Lenin, que o Lenin pensa, tem dois textos importantes onde está lá isso muito claro. Tem uma famosa carta que o Lenin escreve a um camarada, foi muito divulgada por muita gente. Um professor aqui da UFMG que morreu, o professor Chazini, gostava muito desse texto. Era o Carta ao Camarada. Carta ao Camarada Smirnov, que não existia. Era um camarada imaginário. O Lenin faz uma carta para colocar, para pontuar. O nome Smirnov é muito bom, né? Eu gosto. Somente à noite e tal, o camarada Smirnov. Mas veja, o camarada Smirnov é um cara fictício, né? Onde ele, a partir dessa carta, ele vai estabelecer alguns elementos importantes da construção do que ele chama do Partido Novo Tipo. Essa ideia do Partido Novo Tipo tinha um núcleo importante, que vai dizer o seguinte: o partido ele não pode ser um mero partido que vai participar do jogo burguês. O Partido Comunista, que é o que está propondo, construir um Partido Novo Tipo, um Partido Comunista, não pode ser um partido que vai ser prefeito de uma cidade, vai administrar o capitalismo, vai fazer uma aliança com o agronegócio. Estou atualizando aqui, né? Só para atualizar. Aliança com o agronegócio, aliança com o capital financeiro, com o capital monopolista. O Partido Comunista não faz isso.
Partido Comunista organiza a classe para fazer a revolução. E como é que ele organiza a classe para fazer a revolução? Ele organiza a classe para fazer a revolução transformando os trabalhadores, as classes de baixo, como diria o Gramsci, as classes subalternas, em intelectuais de sua classe. Significa, primeiro, dar para esse trabalhador condição de que ele tenha, que ele apreenda o conhecimento que a humanidade construiu. Olha o elemento pedagógico. Que ele conheça o que tem de mais avançado do que a humanidade produziu. Vocês lembram da frase do Terêncio, não lembram? Que o Marx gostava muito. Nada que é humano me é estranho, né? Está ali no núcleo do pensamento do Lenin. Quer dizer o seguinte, tudo aquilo que a humanidade produziu, de conhecimento, o trabalhador tem que absorver. E não só economia, filosofia, mas cultura, literatura, música, isso vai ser. Este cara, quando ele volta para a fábrica, ele não volta mais como um mero peão da fábrica, ele volta como intelectual de sua classe. Que vai compreender cientificamente, com uma carga de cultura que lhe é negada, porque ele é trabalhador, portanto, a cultura que lhe dão é a mínima para que ele possa operar as máquinas, mas esse trabalhador, um partido transformado numa escola de revolução, isso é o partido. E uma escola de revolução não é meramente contemplativa, mas uma escola de ação e pensamento, que é o terceiro núcleo da construção do Lenin. É uma escola de ação, de reflexão. Portanto, é uma escola revolucionária. Portanto, o Partido Comunista, que o Lenin vai pensar, é um partido que se constrói para fazer revolução. É um partido que se constrói para organizar um movimento. E é um partido que, se vai ao parlamento, tem a mera função no parlamento, não de fazer o jogo da burguesia, mas no parlamento, seus deputados, senadores, denunciarem o capitalismo, a manipulação da democracia burguesa. É uma democracia que regula a desigualdade e que ela se coloca na sociedade como mera formalidade. Não é alguém que vai dizer já é o Marx. Portanto, a ideia do Lenin, quando ele constrói a sua teoria do partido, está aí na carta ao camarada Smirnov, que vocês podem encontrar em vários lugares, e o famoso livro Quer Fazer, são textos que são verdadeiras compêndios de pedagogia revolucionária. Até porque ele vai dizer o seguinte, veja, e vai dizer o Lukács também mais tarde, por que o Lukács tem um livrinho muito interessante, chama Lenin, Lenin, Vida e Praxis do Revolucionário. É um pequeno opúsculo que o Lukács escreve sobre o Lenin. Não vai falar da vida do Lenin, como é que ele nasceu, mas é o tal da vida e a vida da construção teórica da revolução. Como é que o Lenin pensa a revolução. É importante entender que essa coisa da crítica permanente à hegemonia da burguesia, ela passa necessariamente por duas críticas também que o Lenin vai dizer. Primeiro, a ideia do senso comum. O Lenin é muito preocupado com o senso comum. E, na verdade, se nós pararmos para pensar, 90% dos nossos educadores reproduzem o senso comum na escola. Eu vejo pelos meus filhos. Às vezes meu filho chega em casa falando cada coisa que me arrepia. Meu filho de 11 anos, um dia ele chegou e foi almoçar comigo, ele mora com a mãe, ele morou um tempo na Itália, mãe é italiana e tal. Aí ele agora está morando no Brasil, aí ele chegou para mim e falou, pai, eu sou separado da mãe dele, né? Ele falou assim, estou muito preocupado, a mamãe está namorando um cara. Eu falei, bom, que bom, legal, o cara é legal. Não, o cara abre a cabeça com o cheiro do cara, vai comer com a cabeça aberta. Vai estar calor, filho, o cara legal, tal. Até o colega meu professor, tal. Pois é, pai. Sabe o que acontece? Ele não respeita a família como núcleo central da sociedade. Eu tomei um susto. Falei, o quê, Marcão? Pois é, pai, ele não respeita a família como núcleo central da sociedade. Mas desde quando a família é o núcleo central da sociedade? Não, mas na escola o pessoal diz isso. Porra, eu fiquei preocupado, quero matar o professor, né? Cara, em uma aula o cara destrói tudo que eu estou construindo na cabeça do
Aí a minha filha mais velha falou, pô, Marcos, você está virando burguês? De 14. É isso, o legado é meio neurótico também, né? Ô, Marcos, você está virando burguês? Ele falou, não, é o seguinte, vamos para a conversa. Na escola, o cara aprende o que é o senso comum da sociedade. Aí você vai dizer, não, filho, a família é resultado da sociedade. Aí ele já fica pirado. Como assim, pai? Você tem que explicar. Você pega, que nem quando o cara vê o Fantástico. Quando eu dava aula em cursinho, né? Durante muitos anos eu de cursinho. A segunda-feira era brava, porque você tinha que desmentir toda aquela bobagem que o Fantástico fica jogando na cabeça dos caras no domingo. E não é à toa. Né? Então, obviamente, são ações e contrações pedagógicas. Então, qual é a nossa função? Primeiro, é um pouco pegar aquela ideia que o Paulo Freire nos dá, né? Que eu gosto, apesar de ele ser um cristão metido marxista, mas ele é mais hegeliano, marxista, rousseauiano, mas ele tem boa vontade. Então, uma das coisas que eu gosto do Paulo Freire, né, é a ideia da educação como prática de liberdade. Isso não é do Paulo Freire, isso é do movimento operário, que o Paulo Freire, de uma maneira brilhante, consegue colocar no seu pedagogia do oprimido. A educação como prática de liberdade, quer dizer, quando o Lenin diz que você tem que tirar o cara da fala, não tirar o cara da fala, pegar o cara, organizar, né, e transformar esse cara no intelectual coletivo de sua classe, o que ele está fazendo? Educação como prática de liberdade. Né? Então, quer dizer, esta coisa de você, na escola, fazer a contra-hegemonia é fundamental. Não no sentido, veja, não temos que ser, eu acho que nenhum de nós aqui tem que ser doutrinário. Não, pelo contrário. Deixa a burguesia ser doutrinária, porque eles nos acusam de doutrinário, mas mais doutrinário que eles, impossível. Não é? Todo mundo diz que nós, marxistas, somos intransigentes, nós, ateus, somos pessoas intransigentes, mas vai ler o Salmo 14 da Bíblia. Todo aquele que não acredita em Deus está danado. É um corrupto, corruptor. Né? É assim que... Quer dizer, eles nos veem assim. E nós temos que vê-los de outra maneira. Sabe por quê? Porque eles são produtos exatamente daquilo que o Marx dizia, da pré-história humana. E a nossa luta pela liberdade não significa a luta pela